explicar os princípios que nós já introduzimos desde o primeiro encontro. Então, só fazendo um breve resumo do que nós já estudamos até aqui. O nosso objetivo é tentar abordar o texto bíblico, levando em consideração o gênero predominante daquele texto bíblico. Então, os princípios que serão usados na interpretação vai depender do texto, do tipo textual que estamos analisando. Nós já falamos aqui sobre narrativas, vai ser o nosso próximo assunto dentro do nosso currículo, do nosso roteiro, mas nós estamos falando especificamente sobre texto discursivo. E a característica básica desse tipo textual é que ele é construído por meio de argumentos, é uma fala mais direta, onde o autor comunica uma verdade por meio de argumentos. É mais fácil pregar explicando versículo por versículo do que resumir uma estrutura ou do que elaborar um princípio a partir de uma estrutura. Eu estava ouvindo ontem uma pregação e o pregador estava pregando nas cartas, em uma das cartas do Novo Testamento, e a pregação dele seguiu esse ritmo. Ele foi lendo o versículo e explicando, e aí então ele explicou todo o texto. Está correto esse tipo de abordagem? Sim, ele conseguiu entender o texto e explicar, transmitir para a igreja local aquele determinado texto. Mas o que ele não conseguiu fazer é entender como cada argumento está relacionado ou organizado dentro do texto. Ele não conseguiu entender como cada estrutura revela uma ideia central e qual o princípio que essa ideia central transmite para os ouvintes de hoje. Então, o nosso objetivo não é simplesmente entender o texto bíblico, o que cada versículo está falando ou ensinando, mas o nosso objetivo é entender como que cada versículo se encaixa no todo. É o que nós estamos chamando de argumentos. Como é que esses argumentos estão inseridos dentro do texto? Nós estamos partindo do pressuposto de que o autor bíblico ele tinha argumentos claros e ele então organizou ao longo do texto esses argumentos, e o nosso trabalho é apenas identificar esses argumentos e saber como eles estão organizados. Então, essa é uma área da linguística que trabalha o que nós chamamos de análise do discurso, onde nós, para entender o conteúdo ou a mensagem central, nós precisamos entender as verdades e como essas verdades estão organizadas dentro do texto bíblico. O nosso objetivo, então, é fazer isso de forma prática. No nosso último encontro, nós apresentamos alguns passos que devem ser levados em consideração e falamos que esses passos acontecem simultaneamente, ou seja, nós não temos algo mecânico, onde primeiro você vai abordar o primeiro tópico, depois o segundo, o terceiro, não. Cada texto vai precisar de uma atenção em uma determinada área, você vai precisar priorizar um determinado passo daqueles que nós abordamos, mas, de forma geral, eles acontecerão simultaneamente. E é isso que a gente vai tentar fazer a partir de hoje. Então, o nosso texto básico é o texto de Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao número 5. E aí depois a gente passa para o texto seguinte, do verso 6 ao verso de número 10. O que é que eu vou fazer aqui? O nosso objetivo nesses próximos encontros é trabalhar basicamente esses passos aqui. Vamos começar falando sobre... Deixa eu ver aqui. Vamos começar falando sobre exegese.
Vamos começar falando sobre exegese, fazendo, na verdade, essa exegese do texto. Vocês já estudaram ou vão estudar, ou já estão estudando essa disciplina, e nós não teremos aqui a oportunidade, nem é proposta da disciplina isso, trazer todas as etapas que exigem essa reflexão de exegese. Mas, em algum momento, nós vamos estar trazendo alguma orientação básica de como esse processo deve acontecer. No mesmo momento em que estivermos entendendo o texto, na época em que foi escrito, nós estaremos explicando. Então, esses dois passos aqui acontecerão simultaneamente. Nós vamos entender o texto, fazendo a exegese do texto e explicando o próprio texto. O nosso objetivo também, em cada encontro, vai ser entender, por meio dessa exegese, explicação do texto, qual é a estrutura. E isso vai nos levar ao que nós chamamos de ideia central. O raciocínio básico para a pregação é o seguinte: se eu ainda não consigo, por meio da exegese, por meio da explicação, identificar a estrutura do texto bíblico, eu provavelmente também não terei ainda condições de dizer qual é a ideia central. Então, eu ainda não estou apto para pregar o texto bíblico. Por isso, eu preciso entender a sua estrutura e como essa estrutura compõe o que nós chamamos de ideia central. O nosso objetivo também é entender como que cada estrutura aponta ou desenvolve o que nós chamamos de princípio. O princípio é uma verdade que é estabelecida pelo próprio texto bíblico, que independe do local, independe da época, independe da cultura. Então, aquilo que foi ensinado como verdade, como princípio no texto bíblico, é essa verdade que poderá ser aplicada aos nossos dias. Consequentemente, após o princípio, nós teremos a aplicação. Então, observe que todos esses elementos, eles são passos ou etapas de uma abordagem que, na verdade, o objetivo principal de tudo isso é que o autor, é que o pregador consiga identificar quais são as verdades que o texto apresenta. Então, no final de tudo, todo o trabalho do pregador visa entender as verdades e, principalmente, aplicar essas verdades. Então, a gente vai fazer isso ou seguir essas etapas nesse primeiro encontro de hoje. Não focaremos tanto nos princípios, então a gente não vai falar ainda sobre princípios, mas a partir do próximo a gente vai abordar tanto o princípio quanto a aplicação. Então, hoje a gente vai se deter basicamente, fazer a exegese do texto, a explicação do texto, encontrar sua estrutura e também a ideia central. Alguma dúvida sobre o nosso planejamento para hoje? Fique à vontade para poder perguntar ou para interagir em qualquer momento. Professor, Então, volta bem o coisa, sim, só para me anotar. não entendi a pergunta. A gente vai ver todos esses pontos hoje, do que o senhor correlacionou. Exato. Então, na verdade, a gente vai ver o ponto 1, 2 e 3. O ponto 4 e 5 a gente vai ver no próximo encontro. Então, hoje nós vamos falar somente sobre exegese, explicação, estrutura e ideia central. A gente vai ver isso na prática, no texto bíblico, e no próximo encontro a gente vai enfatizar um pouco mais acerca de princípios e aplicação também. Então, vamos começar aqui com o nosso texto de Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao 5. O texto começa onde Paulo apresenta o seu próprio nome, Paulo, e em seguida ele apresenta o seu ofício, apóstolo. O apóstolo, esse nome, ele possui um significado básico de que um apóstolo é aquele que foi enviado ou um mensageiro. No contexto romano, esse termo era utilizado tanto para trazer um anúncio de vitória,
ou o nascimento de um filho de um imperador, anunciando um evento importante, mas no contexto bíblico, principalmente, ele está sendo usado para se referir àqueles discípulos que foram chamados por Cristo, que acompanharam Jesus no seu ministério e que receberam dele autoridade para ensinar em nome de Cristo ou propagar o reino de Deus representando o próprio Cristo. Então, ele se apresenta como apóstolo, mas aqui ele abre um parêntese nessa argumentação e faz algo bem diferente do que ele faz em outras epístolas. Então, se apresentar como apóstolo é algo muito comum. Qual foi uma orientação que foi dada no nosso último encontro? É importante que você consiga identificar o padrão de cada carta ou da carta, do modelo de carta do mundo antigo, para que você então consiga perceber a maneira como que cada autor bíblico faz uso dessas características. Então, é importante sempre que você estiver estudando um livro, você entender ou perceber as características dessa epístola, para que você possa sempre estar comparando com outras epístolas. Isso vai revelar as ênfases do texto bíblico e vai nos ajudar a entender melhor o objetivo do autor. Então, aqui, diferentemente de outros lugares, ele abre um parêntese para falar sobre o fato de que o seu apostolado ele não é da parte dos homens, ele não é da parte dos homens, nem por homem algum. Então, ele começa de forma negativa, construindo a sua argumentação, basicamente dizendo que o seu apostolado não foi dado ou instituído por meio de homens. Todos nós sabemos como que se deu o chamado do apóstolo Paulo. Então, diferentemente dos demais apóstolos, ele foi comissionado pelo próprio Cristo no caminho lá de Emaús, quando ele estava ainda como perseguidor de Cristo, mas é nesse momento, ou é essa informação básica que está gerando dificuldade no seu ministério. Muito provavelmente, alguns estão usando a forma diferente em que ele foi chamado para o ministério, para ser apóstolo, como algo para destruir a sua autoridade apostólica. Então, ele estabelece dizendo que isso não aconteceu por parte de homem, ou seja, pela instrumentalidade de nenhum homem, e nem da parte de nenhum homem, nem por homem algum. Mas, e aqui ele faz um contraste entre a primeira declaração e a segunda, por Jesus Cristo e em seguida por Deus, o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todas as vezes em que você estiver interpretando um discurso, você precisa ficar atento a esses conectivos. São os conectivos que vão, como o próprio nome já diz, conectar a lógica do texto. Então, aqui Paulo faz isso usando essa preposição adversativa, onde ele estabelece, primeiramente, uma negação na primeira parte do argumento, e na segunda ele vai trazer uma afirmativa. Então, ele começa de forma negativa, depois de forma positiva, mas essas duas declarações estão ligadas por essa partícula. Ou seja, a parte negativa serve de ênfase para o que ele vai introduzir na parte positiva, que é o fato de que o seu chamado ou o seu apostolado, ele se deu por meio de Cristo Jesus e se deu por meio do Deus, o Pai. Aqui é um contraste entre homens, ou não da parte de homens, nem por homem algum, fazendo o contraste com por Jesus Cristo e por Deus, o Pai. Algo que nos chama a atenção na declaração de Paulo é que, geralmente, quando ele usa a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, ele coloca isso dentro de uma certa ordem, onde ele sempre apresenta Deus, o Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele apresenta essa ordem. Aqui ele inverte, aqui ele cita primeiro a pessoa do Filho, e em seguida, então, ele passa e fala acerca
de Deus o Pai. Ou seja, muito provavelmente a ênfase aqui está na primeira pessoa, ou melhor, nesse primeiro termo, Jesus Cristo. E aqui, como ele está falando acerca do seu apostolado, isso faz todo sentido, porque foi o próprio Cristo que o comissionou, que se revelou e o chamou para o ministério apostólico. Mas isso foi feito de conformidade com o Deus o Pai. Então, tanto Jesus Cristo quanto Deus o Pai estão aqui como pessoas que estão de comum acordo com o ministério apostólico de Paulo. Ao falar sobre Deus o Pai, ele traz uma característica. Não é preocupação de Paulo nesse momento aqui, como ele faz em outros lugares, apresentar uma argumentação ontológica, falando sobre o ser de Deus, falando sobre o caráter, os atributos de Deus. Não é preocupação dele, muito pelo contrário, ele foca em algo específico. O ponto que ele quer focar, ou o ponto que ele foca, é o fato de que Deus ressuscitou dentre os mortos a pessoa do Filho, Jesus Cristo. Ou seja, ele destaca a ação de Deus, o poder de Deus, no ato de ressuscitar o Filho dentre os mortos. É esse o aspecto que ele quer destacar acerca da pessoa de Deus. Por que é esse o aspecto? Porque isso vai fazer toda a diferença no ponto central da sua argumentação. Qual é o ponto central? É que, de fato, o seu apostolado ele não foi constituído por meio de homens, não foi pela instrumentalidade de Pedro, não foi por parte de nenhuma comissão que foi enviada para impor as mãos sobre Paulo e constituí-lo apóstolo, mas foi o Cristo ressurreto, por isso ele é um apóstolo fora de tempo, porque foi o próprio Cristo ressurreto que o comissionou. Para alguém se tornar um apóstolo, ele precisava se encaixar dentro de algumas características básicas. Quando, por exemplo, Judas negou a Cristo, em que houve a necessidade de escolher um próximo, um outro ou um substituto, algumas características foram levadas em consideração. Dentre elas, o fato de ter visto o Cristo ressurreto, de ter sido ensinado por ele, de ter visto Cristo no seu sofrimento, no momento em que ele foi crucificado. E Paulo traz aqui, já no início, ele vai desenvolver isso de forma mais intensa, mais clara ao longo da carta, mas aqui ele já traz essa menção que é significativa. Esse Jesus Cristo, ou melhor, esse Deus o Pai, foi ele que poderosamente ressuscitou dentre os mortos a pessoa do Filho, o qual me chamou para o ministério apostólico. Verso de número 2, ele, assim como em outros lugares, ele traz uma saudação e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, ele destaca a presença de alguns irmãos que estão com ele. Na verdade, ele vai falar aqui, usar o termo todos, apontando para a unanimidade, apontando para o fato de que, no momento em que ele está escrevendo a carta, ele tem também irmãos que estão apoiando, endossando esse ministério ou o seu apostolado. Nós geralmente identificamos essa argumentação de Paulo, por exemplo, em Colossenses, logo na abertura da carta, ele fala acerca de Timóteo, e na maioria das cartas ele faz isso. Ele destaca o nome dos líderes que estavam com ele naquele momento. Geralmente, quando aquele líder era conhecido da igreja que receberia a carta, ele faz questão de mencionar por nome a presença dessa pessoa. E, geralmente, ele traz a citação desses líderes, mas dentro de uma posição diferente do que é colocado aqui em Gálatas. Porque no caso, por exemplo, de Colossenses, quando ele cita Timóteo, ou em outros lugares, ele faz menção de pessoas que estão na posição de liderança, que estão, claro, também
endossando o mesmo evangelho, mas aqui ele cita ou ele intitula essas pessoas que estão acompanhando de irmãos. Então, aqui é algo importante de se observar. Ou seja, ele entende, ou o ponto principal dele é o fato de que esse apostolado que foi dado por meio de Cristo, que não aconteceu por instrumentalidade humana, ele é algo que é comprovado, que é endossado, que foi já testemunhado também por irmãos que confirmam essa mesma mensagem. Essa verdade ou essa mensagem que está sendo enviada, ela está sendo enviada para as igrejas da Galácia. Aqui tem uma discussão se essa região é uma região específica ou se é uma região mais abrangente, se é a Galácia do Norte ou do Sul. Nós não entraremos nesses detalhes por enquanto, mas o importante é saber que essa mensagem que foi enviada, ela tem o amparo, a confirmação, o suporte de vários irmãos ou de todos os irmãos, e essa carta, essa mensagem não deveria ser enviada a uma única igreja, mas deveria ser enviada a várias igrejas. Se você observar no capítulo de número 5 de Gálatas, quando ele vai concluir, no verso de número... Deixa eu verificar aqui. Ou melhor, capítulo de número 6, o verso número 11. Ele conclui a carta dizendo: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Ou seja, essa carta precisaria ser enviada de igreja em igreja, e a igreja precisaria ter essa confirmação de que, de fato, esse conteúdo veio de alguém que tem autoridade apostólica. Então, esse é o ponto que ele vem estabelecendo até o versículo de número 2. Verso 3, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe aqui a ordem, como agora, quando ele passa a falar sobre graça e quando ele passa a falar sobre paz, ele segue a ordem normal do seu argumento, que ele usa em outros lugares, da parte de Deus Pai e também de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa ordem que geralmente ele segue. E foi essa ordem que ele não seguiu ou que ele mudou quando ele estava falando sobre o seu apostolado. Porém, agora o seu objetivo é falar sobre graça e falar sobre paz. Todas as vezes em que você estiver interpretando uma carta, a parte da introdução e a parte da conclusão geralmente apresentam os temas que nos ajudarão no entendimento do que nós chamamos de linha melódica. Ou seja, o autor introduz já no início do livro, e em alguns momentos, no que nós chamamos de declaração propósito, que vem no final do livro, ele já introduz os temas centrais que são por eles desenvolvidos ao longo da carta. Então, é importante que você consiga já identificar esses temas, e aí, ao longo da leitura, o raciocínio seria o seguinte: ele introduziu, nesse momento, um tema chamado graça e um tema chamado paz. Ao longo da leitura da carta, você precisaria ficar atento para verificar se ele vai desenvolver esse tema graça e se ele vai desenvolver esse tema paz. Se ele vai desenvolver os temas que já são apresentados na introdução. Você vai perceber que isso acontece com muita frequência. A parte inicial da carta serve, de fato, como uma introdução e já a apresentação de assuntos que serão desenvolvidos ao longo da carta. E aqui, na saudação, essa saudação não é uma mera saudação, mas é uma saudação que tem um cunho teológico, que traz uma mensagem, e essa mensagem que essa saudação traz é de graça e paz. Então, qual é o assunto que Gálatas vai desenvolver? É esse assunto que Paulo já vai introduzindo aqui. É esse evangelho que tem
que foi propagado pelos apóstolos, que foram comissionados por Cristo, mas que apresentam uma mensagem baseada pura e plenamente na graça. É o evangelho que produz paz, diferentemente do que o falso evangelho. Nós vamos ver daqui a pouco. Essas são características do verdadeiro evangelho. Mas ao longo da carta, Paulo vai nos mostrando quais são as características do falso evangelho. E aí o falso evangelho vai trazer perturbação, vai trazer incômodo e não essa paz que o texto estabelece. Novamente, os termos que ele utiliza: Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta tanto Deus quanto o Senhor de comum acordo, não só no ato, ou não só na autoridade apostólica, mas também no conteúdo desse evangelho. Qual é o conteúdo do evangelho que vai ser anunciado por Paulo aos Gálatas? É o evangelho baseado na graça e o evangelho baseado na paz. É como se esses dois termos resumissem a essência ou a base desse evangelho. Ao falar sobre Deus o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, agora ele vai focar na pessoa do Filho. E observe o que é que ele vai destacar acerca da pessoa do Filho, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Então, a palavra deu a si mesmo significa, aponta para o sacrifício de Cristo como um ato voluntário diante do propósito eterno de Deus de se entregar, e o objetivo disso, ou o motivo disso, é apresentado, ele vai dizer que foi por nossos pecados. Qual é o propósito? Novamente, observe aqui como que isso se estabelece. Ele vai criando aqui conectores que vão nos dando o sentido da expressão. O objetivo de Cristo ter voluntariamente se apresentado por causa dos nossos pecados foi para, segundo o texto, nos livrar do presente século mau. O presente século mau aqui não é simplesmente o ambiente ou o contexto em que estamos vivendo, mas é aquilo que domina, é a filosofia, tudo aquilo que está ao nosso redor desde aquela época, que traz não só algo geográfico, mas principalmente algo ideológico, algo de natureza. O ponto que ele coloca é que essa ação de Cristo por meio, ou o ato de Cristo de se entregar por nossos pecados, teve como objetivo nos livrar do presente século mau. A palavra livrar significa arrancar. Aqui é a ideia de uma árvore ou de uma planta que está em vaso ou no próprio solo, em que a pessoa pega essa planta e vai arrancando, e todas as raízes vão saindo dessa planta. Ou seja, a ação de Cristo em se entregar na cruz do Calvário por nossos pecados teve como consequência ou objetivo o termo que ele usa, nos livrar ou nos tirar, nos arrancar do presente século mau. Isso aconteceu segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Ou seja, essa mensagem que tem como parte central o sacrifício expiatório de Cristo para a libertação dos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, isso aconteceu segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele conclui dizendo que a esse Senhor, o Deus e Pai, a ele seja dada a glória para todo o sempre. Amém. O texto apresenta, nesse versículo 3º em diante, basicamente uma síntese do que é essa mensagem, do que é esse evangelho que vai ser anunciado. Você vai perceber ao longo da carta que
os Gálatas estavam recebendo uma proposta bem diferente do que o texto, do que o verdadeiro evangelho nos ensina. Mas aí Paulo vai nos ensinando que no verso 4, esse evangelho consiste no fato de Cristo ter voluntariamente se entregado por nossos pecados e, consequentemente, para nos livrar do presente século mal, para o louvor e para a glória de Deus. Qual é o passo que nós estamos vendo aqui para que você se situe melhor? Nós estamos tentando trabalhar aqui alguns passos. Nós vamos focar nesse primeiro momento em 3 situações. A primeira, exegese. A segunda, explicação. E a terceira, estrutura. E junto com estrutura também, ideia central. O que nós acabamos de fazer aqui? Fizemos a exegese do texto, que é basicamente o quê? Entender o texto como foi entendido ou propagado para os primeiros ouvintes. Para que isso aconteça, nós precisamos entender a construção gramatical, precisamos entender algumas palavras, o sentido que tinha aquela palavra para os primeiros ouvintes, e, paralelamente a isso, nós estamos explicando o texto bíblico. Nós já fizemos essa primeira etapa. Qual é o nosso objetivo agora? O nosso objetivo agora é entender como que esse texto está estruturado, como é que ele está organizado. E essa estrutura vai naturalmente nos levar ao que nós chamamos de ideia central. Então, esse é o primeiro passo. Perguntas aqui sobre o primeiro passo? Sim, professor. Sim. O senhor fez a exegese do texto, né? Versículo 1 ao versículo 5. E, ao mesmo tempo, você fez a explicação, não foi isso? Perfeito. Muito bem. Então, nós temos 2 pontos. Exegese, que é como os destinatários originais entenderam, né, o texto. Exato. O senhor explicou, fez simultaneamente a explicação. E agora, o terceiro ponto, você vai desenvolver a ideia central, a estrutura, não é isso? Perfeitamente. A ideia central. Tá, eu compreendi, então. Obrigado. Então, agora, qual é o nosso objetivo? É saber como é que esse texto está organizado. Então, tem alguma dúvida quanto ao processo para esses 2 primeiros passos, exegese e explicação? A gente vai passar para a parte de estrutura, mas se alguém tiver alguma dúvida, o mais importante do que você focar na carta em si ou na explicação que eu estou dando é você entender como é que funciona o processo, qual é a lógica da abordagem. Então, se você conseguir compreender as etapas e como cada etapa acontece, qual o foco de cada etapa, mesmo que você não compreenda perfeitamente o texto bíblico, que não é intenção nossa de dar uma explicação minuciosa, mas isso vai te ajudar na compreensão e depois você vai conseguir aplicar esses passos em um outro texto bíblico. Vamos então para o segundo passo. Como é que eu vou entender ou quais são os caminhos que eu devo seguir para identificar essa estrutura? O pensamento, o princípio básico que nós estamos desenvolvendo é o seguinte: o texto bíblico possui uma estrutura. Essa estrutura, ela foi determinada ou estabelecida pelo autor bíblico. Essa estrutura revela ênfases. E essas ênfases vão nos levar à ideia central do texto bíblico. O ponto central aqui para o estabelecimento ou o reconhecimento da estrutura é o que nós chamamos de campo semântico. Essa é uma dica bem simples que você vai precisar sempre recorrer quando você estiver tentando identificar a estrutura do texto bíblico. Você vai precisar ler cada versículo e fazer a seguinte pergunta. Você vai ler o verso primeiro, depois você vai ler o verso segundo e você vai fazer a seguinte pergunta: o verso segundo, ele faz parte do campo semântico do verso primeiro? Ou seja, o verso 2 está relacionado com o verso primeiro? Ele está dentro do mesmo assunto? Ou ele está abordando um outro assunto?
é esse o raciocínio que a gente vai seguir ao longo de toda a abordagem. Todas as vezes em que você perceber que mudou o campo semântico, mudou a ênfase daquele argumento, muito provavelmente o autor esteja introduzindo um novo argumento. E isso vai nos levar a uma nova ênfase e, consequentemente, a uma nova estrutura. Então, vamos fazer aqui por etapas para que você consiga acompanhar o raciocínio. Nós vamos ler o verso primeiro, ler o verso de número 2, e aí vamos fazer essa pergunta para que você possa interagir. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. O que eu vou precisar saber é qual é a relação entre o verso primeiro e o verso segundo. Então, a questão aqui é o seguinte: o verso primeiro, ele tem alguma relação com o verso segundo? Ou são assuntos completamente distintos, onde você percebe que o que foi introduzido no verso primeiro já concluiu, já é uma mensagem completa, e ele já começou um novo assunto no verso segundo? Qual que seria a relação entre um e o outro? 1 e o 2 acho que estão juntos, não estão? Porque ele está Por dizendo, tirando todo esse parêntese aí, que é uma explicação à parte, né? Nós poderíamos considerar Paulo, apóstolo, aí, e todos os irmãos que estão comigo para as igrejas da Galácia. Eu acredito que é a mesma linha aí. Aí Perfeito. mudaria, eu acho, no 3. Certo. Então, olha só qual foi a estratégia que o Rony usou aqui, e isso você pode fazer quando você estiver analisando o texto no computador. Você pode fazer isso, você pode pegar e retirar todo o texto que você entenda que não é o argumento principal. Como é que se dá a análise do discurso? A análise do discurso se dá quando você entende o argumento principal e aí você consegue relacionar as demais frases. Por exemplo, no hebraico você vai ter várias sentenças e vários tipos de frases que são secundárias. Então, você vai encontrar a principal, aí você vai ter uma coordenada que ela é subordinada, uma coordenada, uma frase coordenada que tem como ênfase um contraste, outra que vai resumir. Ou seja, você pode destacar aquilo que é essencial e tentar deixar de lado ou apagar aquilo que é secundário. Assim você teria, então, uma mensagem, um texto fluindo de forma mais direta, mais intensa, o que nos ajuda na compreensão. Então, foi esse o recurso que o Rony utilizou. Paulo, apóstolo, e aí já segue falando acerca dos irmãos. Então, o verso 1 e o verso 2 estão diretamente conectados e eu não posso separá-los. Eu tenho que entender que tanto o verso 1 quanto o verso 2 eles estão sendo usados para a construção do mesmo argumento. Esse é o raciocínio que a gente vai seguir. Bom, eu já cheguei à compreensão do verso número 2. Agora, o verso de número 3. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse verso terceiro continua desenvolvendo o que foi apresentado no verso 1 e 2, ou ele já introduz um novo assunto, ou uma nova faceta do mesmo assunto? Qual é o assunto principal que ele vem desenvolvendo no verso primeiro? Verso primeiro, ele falou sobre o seu apostolado. E aí ele citou aqui os irmãos que também estão com eles, estão com ele e que estão endossando essa mensagem. A partir do verso de número 3, ele continua falando acerca do seu apostolado? Ele continua, ele só mudou a estrutura, mas ele continua com a ênfase no apóstolo, mas mudando a ênfase para os irmãos. É só para eu entender o que você está colocando. Qual o seu nome mesmo?
Francisco, né? Francisco, só para eu entender o que você colocou que ele não mudou a estrutura, mas ele mudou a ênfase, é isso? Sim, seria. A estrutura mudou só a questão da estrutura da sua fala, né? Ele tirou a questão da ordem, mas a estrutura da qual ele está usando é a mesma, só que a ênfase ele está mudando para os irmãos agora. Ok, então o raciocínio seria mais ou menos o seguinte, Francisco, seria o seguinte: todas as vezes em que ele mudar a ênfase, isso já pode ser indício de que ele está mudando também a estrutura, porque cada estrutura possui uma ênfase. Vamos pensar aqui usando o termo estrutura como um argumento central. Então, cada estrutura vai ter naturalmente as suas ênfases. Quando houver uma mudança de ênfase, a gente precisa ficar atento para ver se ele também não está mudando de estrutura. Mas vamos para frente para a gente poder avaliar isso com calma. A partir do verso 3º, ele fala sobre que assunto? Ele continua falando sobre apostolado? Não, do 3 para frente, não. Ok, a partir do verso 3º não é mais apostolado. Então, o ponto central é o que nós chamamos aqui de graça e paz, que vai ser o conteúdo do evangelho que era anunciado pelos apóstolos. Então, nós já identificamos aqui que há uma ruptura a partir do verso número 3. Por quê? Porque o assunto principal, apostolado, não é mais desenvolvido aqui. Ou seja, houve uma mudança de ênfase, naturalmente essa mudança está sinalizando uma mudança de argumento. O verso de número 4, a gente já fica mais fácil o entendimento, porque ele fala o qual, se referindo a quem? A pessoa de Cristo. Então, já está bem mais simples essa conexão. E também aqui, no verso número 5, fica bem mais simples, porque também ele fala o qual, se referindo agora ao Deus o Pai. Então, esses conectivos vão estabelecer essa relação entre os argumentos. São esses conectivos que vão dar o texto que nós chamamos de coerência e coesão. E nós precisamos, quando estivermos trabalhando principalmente o texto discursivo, prestar bastante atenção em como o autor faz uso desses conectivos. Perguntas? Então, veja bem aqui, nós temos duas estruturas. Primeira do verso 1 ao verso de número 2 e a segunda do verso 3 ao número 5. Nós já identificamos aqui, de forma panorâmica, geral, simples, cada estrutura. O que eu preciso ter certeza no estabelecimento, na identificação de cada estrutura, qual é o assunto central de cada estrutura. Isso precisa ficar bem compreendido na minha mente. Então, vamos aqui recapitular o objetivo central de cada estrutura. A primeira estrutura tem como ênfase a questão do apostolado. Esse é o ponto central. Nesse ponto central, ele vai dizer, ele quer enfatizar que o seu apostolado, ele foi constituído por meio de Jesus Cristo e por Deus o Pai. E aí ele fala de Cristo como Cristo que foi ressuscitado no final aqui dentre os mortos. Esse é o ponto central da primeira unidade. Segunda estrutura, ele vai focar não mais no apostolado, mas na mensagem desse apostolado, que aqui é classificada como graça e paz. Essa mensagem de graça e paz, ela tem o conteúdo que anuncia o fato de Cristo ter morrido voluntariamente por nossos pecados, com o objetivo de nos livrar do presente século mal. E essa mensagem, ela tem como principal objetivo a glória de Deus para todo sempre.
Esse é o foco da segunda estrutura. Então, observe aqui que nós conseguimos identificar a estrutura, levando em consideração a ênfase de cada estrutura ou as ênfases de cada estrutura, tentando compreender em que momento há uma mudança de ênfase. Momento em que nós percebemos essa mudança de ênfase, o campo semântico está mudando e, naturalmente, o autor está introduzindo um novo argumento, e esse novo argumento vai ter uma outra organização. Então, esses são os passos básicos que nós iremos utilizar para compreender essa organização do texto bíblico. Perguntas sobre os passos, como se dá o processo de entendimento do texto e reconhecimento dessas estruturas? Dúvidas? Professora, qual é a linguagem da Bíblia que você está usando aí? Essa aqui, eu acho que ela é a corrigida fiel. Se eu não estiver enganado, deve ser corrigida fiel. Eu estou aqui com uma outra que é atualizada. Dúvidas, perguntas? Professor, é o Lucas. Lucas, pode falar. Se aqui por exemplo, a partir do verso 3, o senhor classificou com outra estrutura, né? Outra ênfase. Isso. Se, por acaso, eu fizesse diferente e classificasse o verso 3, por exemplo, como parte, como ênfase do primeiro ponto que ele quer trazer, eu cometeria um erro, estaria cometendo um erro? Ok. Qual que seria a consequência disso em relação ao texto? Você precisaria justificar pelo próprio texto como é que esse argumento ele conclui, por exemplo, no verso 3 e não no verso 2. Entendeu? Em alguns momentos, isso vai ser mais simples, como no caso aqui. Por que aqui é bem mais simples? Porque o que você não conseguiria responder seria o seguinte: como é que ele termina o verso 3 falando sobre Cristo e o verso 4 ele continua aqui falando sobre Cristo também? Ou seja, nesse caso aqui, o próprio texto nos dá evidências e nos deixa muito tranquilo quanto à divisão. Em outros momentos, não fica tão claro essa divisão. Nós vamos ter em algumas situações, como a gente vai ver o verso de número 9, ou melhor, o verso de número 10 do capítulo 1, ele é chamado de versículo de transição. Ele serve tanto para a estrutura anterior quanto posterior. Então, vamos pensar aqui que esse verso 10, terceiro aqui, se fosse esse caso, se ele fosse um verso de transição, aí ele poderia ficar tanto nessa estrutura aqui, quanto na posterior. Mas não é esse caso. Então, se você não conseguir fazer a divisão correta, a consequência disso é que o argumento vai ser modificado. E aí, consequentemente, o que você vai entender por ideia central também vai ter uma diferença. Em alguns casos, isso é mais simples, em outros é bem mais delicado compreender essa diferença. Professor. Sim, Luiz. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está me dizendo que do versículo 1 ao 5 nós temos duas estruturas, é isso? Exatamente. Sempre quando eu falar em estrutura, lembre-se de que uma estrutura é correspondente a um argumento principal. Certo. Ok? Então, nós temos duas estruturas, temos dois argumentos principais. Certo. Por que eu estou falando disso? Vocês devem lembrar aquele esquema que nós fizemos quando falamos sobre unidade literária, onde nós fizemos um esquema da seguinte forma. Nós utilizamos um quadro, onde esse quadro era organizado por vários argumentos. Então,
a ideia central, que é o que nós chamamos de ICT, ela vai ser uma somatória desses vários argumentos. Então, aqui nós temos o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Nós vamos ter que somar esses argumentos para encontrar o que nós chamamos de ideia central. Então, é a mesma coisa do que nós chamamos de estrutura, estamos usando como sinônimo para argumento. No nosso caso específico aqui, o nosso texto ele tem duas estruturas, dois argumentos. Então, como é que eu vou encontrar essa ideia central? Eu preciso somar o argumento 1, a estrutura 1, com o argumento 2. Ou seja, saber como um se encaixa no outro, como um está servindo para o desenvolvimento do outro. E aí, então, eu vou chegar ao que nós chamamos de ideia central. Então, nós chegamos aqui em que etapa da abordagem? Já reconhecemos as ênfases de cada estrutura. Agora, a partir desse momento, o que é que eu preciso? Eu preciso tentar formular uma frase curta, breve, que consiga transmitir o que está em cada estrutura. Então, o ideal é que eu utilize, quando for possível, as palavras do próprio texto, lembrando que essa frase ela ainda não é o que nós chamamos de ideia central e não é ainda o que nós vamos dar, não é ainda o título do sermão, mas é uma frase que eu vou usar para tentar resumir a estrutura. Então, como é que... Professor, uma pergunta. Alguém falou? Lucas, de novo. Lucas, pode falar, por favor. Quando a gente consegue identificar, então, dividir essas estruturas e classificá-las, né, como argumentos. Assim que o senhor, né, disse aí, né, que uma estrutura vai corresponder a um argumento. Exato. Esses argumentos, quando eu tiver vários argumentos, né, eles eu já posso utilizá-los posteriormente como pontos ou subtemas da pregação. Perfeitamente. Então, certo. Esse é o raciocínio. Qual é o raciocínio? As ênfases vão apontar ou revelar as estruturas. Essas estruturas ou essas ênfases vão interferir no formato do sermão. Ou seja, eu já tenho nesse formato do sermão aquilo que eu vou chamar de tópico, porque é o argumento principal que vai estar sendo apresentado. Então, qual uma frase que eu posso utilizar na primeira estrutura e na segunda estrutura que resumem bem o que está acontecendo aqui? O verso primeiro e o verso segundo estão falando basicamente sobre o quê? Sobre a origem desse ministério apostólico, ou a autoridade apostólica. O ponto central aqui é a questão de que o ministério apostólico ele tem uma origem divina. Então, qual é a autoridade ou qual é a origem desse evangelho? É por meio de Jesus Cristo. Então, Paulo está focando aqui na questão da natureza do seu apostolado. Você poderia usar qualquer palavra aqui, natureza, origem, ou seja, qual é a fonte? A fonte é Jesus Cristo. A fonte é o Deus o Pai. Alguém está perguntando aqui, a Débora, pode ocorrer um outro... Deixa eu verificar aqui, Débora. Pode ocorrer um outro versículo no início, de um outro versículo no início, correlacionar com quase no final do capítulo? Pode também. Então, em alguns momentos, isso pode acontecer, onde o primeiro serviria ali de introdução e o último de uma conclusão. Essa organização depende muito do texto bíblico e cada texto vai ter uma organização. Então, veja bem,
O verso 1 e 2 ele vai falar sobre a natureza ou a origem desse apostolado, e ele vai dizer que é de origem divina, e depois ele vai focar basicamente em quê? Na questão da mensagem. Qual é, ou nós poderíamos usar aqui também o termo natureza. Natureza da mensagem apostólica. Mas o ponto central é que esse apostolado ele tem origem divina e que a mensagem que ele traz é uma mensagem da graça. Então, esses são os termos principais que o texto nos apresenta. A partir dessa identificação do assunto principal, então eu preciso agora fazer essa conexão entre a primeira parte, o primeiro argumento, com o segundo, e entender o que nós chamamos de ideia central. Então, essa ideia central é basicamente o quê? É uma declaração, é uma frase que resume os argumentos. Resume argumento 1 e argumento 2, fazendo essa conexão entre um e outro. Uma sugestão de frase que nós poderíamos utilizar seria a ideia de que o Evangelho da Graça tem origem divina. Então, esse seria um tema ou uma frase que resumiria as duas estruturas. Você pode observar que nessa frase eu não usei o termo apostólico, que seria o ponto central, que Paulo está defendendo o seu apostolado. Mas eu usei o fato central, que é o fato de que o seu apostolado ele representa aqui um tipo de evangelho, que vai ser desenvolvido ao longo do texto, que é basicamente o evangelho da graça. E esse evangelho tem origem na pessoa de Cristo, na pessoa do Deus o Pai. Sim. Professor, uma dúvida aqui. Essa frase que você escreveu aí, o evangelho da graça, você tirou essa natureza da mensagem, que é a graça, dessa segunda estrutura, correto? Do 3 ao 5? Perfeitamente. Exato. Mas o senhor tirou baseado no verso 3, onde tem graça e paz, não foi isso? Isso, correto. Mais uma pergunta. Quando eu olho essa parte graça e paz, entendendo o contexto, não se trata de uma saudação, porque, se eu não me engano, paz era como os judeus falavam, né? Se saudavam, e o graça era como se falava aos gentios, alguma coisa nesse sentido, se eu não me engano. Está correto isso? Não, o que você precisa analisar é o seguinte: mesmo que seja uma saudação, ou, por exemplo, um hino, a gente tem esses subgêneros, doxologia, hinos, mesmo que seja algo que era utilizado como um padrão ou em alguns momentos específicos, ainda assim, isso é carregado de conteúdo teológico, ainda assim transmite uma mensagem. Então, como que eu posso comprovar isso dentro do próprio texto bíblico? Por quê? Ou como eu posso comprovar que esse termo aqui é essencial? Ou qual é o sentido desse termo no texto que a gente está analisando? Quando ele fala sobre graça e paz, ele vai desenvolver esse conceito, no verso 4. E ele vai dizer que ele se entregou pelos nossos pecados, com o objetivo de nos livrar, e isso deve redundar para a glória de Deus. Ou seja, isso aqui é um desenvolvimento do que nós chamamos de graça. E é uma consequência, ou é o meio pelo qual essa paz é produzida no nosso coração, o que nós chamamos de evangelho. Entendeu? Então, o ponto central é: uma saudação não pode ser interpretada como uma mera saudação, no sentido de que é simplesmente algo formal para cumprir ali um roteiro e que
não tem como objetivo transmitir uma mensagem. Nós não podemos seguir por essa interpretação. O próprio texto vai nos dar base para desenvolver ou explicar qual é o sentido que ele, o sentido atribuído aos termos que ele está utilizando dentro dessa saudação. Você está comigo ainda, Rony? Eu acho que caiu a sua conexão. Você está sem microfone. Essa pergunta do Rony foi boa. A minha tinha caído aqui, mas já voltou. Até deu uma saída porque caiu. O Zoom estava conectando. Mas eu compreendi isso. Eu disse que, mesmo sendo uma saudação, ela está repleta de conteúdo teológico que nós devemos avaliar, porque ele colocou com propósito, né? Exato. E como é que você vai verificar isso, o conteúdo, dentro do próprio contexto? Então, aqui no verso 4, ele desenvolve isso, o que é essa graça, o fato de Cristo ter morrido voluntariamente e a consequência disso, que é o louvor e a paz que é produzido por meio desse evangelho. Então, o próprio texto vai nos dar base para isso. No caso, 4 e 5 é uma explicação do 3, da graça e paz, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. É um desenvolvimento desse conceito que foi apresentado. Mais alguém? Pastor Aldo, Sim. nas outras cartas, o Wendel aqui, nas outras cartas, vai seguir esse mesmo padrão? Quando aparece graça e paz, logo na sequência, vai aparecer logo como se fosse essa explicação do que é? Não, aí, Wendel, cada carta vai ter a sua organização. Então, você vai precisar entender se, quando ele fala graça e paz, dentro da estrutura, qual é o sentido que ele atribui a graça e paz. Porque, por exemplo, ele usa em alguns momentos misericórdia e não graça e paz. Então, o sentido que vai ser atribuído a esse termo não é o sentido, porque qual é a forma de exegese que nós acabamos sendo influenciados por essa abordagem? É a seguinte forma: se eu perguntar para você, fizer a seguinte pergunta: o que é que significa graça? Qual que seria a resposta? O que significa graça? Qual a resposta para a pergunta? Pastor Daniel, você falou, tá, o microfone está desligado. Favor. Favor. Favor divino, né? Favor divino. Então, qual é o ponto que eu quero destacar? É que, na verdade, o sentido do termo graça depende do texto em que ele aparece. Depende do contexto. Então, a ideia de você atribuir já um sentido à palavra, sem entender a palavra dentro do texto, é um equívoco ou pode nos levar a um erro de interpretação. Então, o ponto básico é: graça não tem sentido nenhum. Tem sentido quando está dentro de um contexto e, dentro daquele contexto, o próprio contexto vai estabelecer qual o sentido daquela palavra. Então, esse é o ponto central. Se qualquer outra carta ele usar o termo graça e paz, esse termo precisa ser construído a partir do que ele vem desenvolvendo, não simplesmente a partir de um dos sentidos que essa palavra possui no grego ou no hebraico. Porque na cabeça de muitos, pastor, já relaciona graça e paz como uma saudação direta. Exato. Também, além de uma saudação, já um conceito pré-estabelecido. E esse é um ponto central. A gente desconsidera ou não dá a devida importância à introdução do livro, da carta. E o autor bíblico coloca tanto no início, por meio de saudação ou não, mas já coloca no início os principais temas que serão desenvolvidos ao longo da carta. Perguntas? Vamos seguir aqui para o nosso próximo texto. Se qualquer dúvida, fique à vontade.
Vamos tentar fazer o mesmo no texto agora de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6 em diante. O verso de número 6 diz o seguinte: o que é que a gente vai fazer aqui? Os mesmos passos. Fazer exegese do texto bíblico, fazer a explicação e tentar encontrar a sua estrutura e a ideia central. Como o tempo já está esgotando, nós não iremos focar tanto na exegese. Vamos focar mais e destacar aqui alguns termos necessários para o entendimento, mas a gente já vai passar para a parte de estrutura. Então, deixa eu ler o texto e destacar aqui algumas questões básicas. O verso de número 6, ele começa dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Esse termo maravilho-me, ele não é um termo positivo, não tem uma conotação positiva, apesar de que no português parece que ele está maravilhado, que ele está no sentido positivo. O sentido aqui é de alguém que foi surpreendido por um evento, por uma determinada situação, e que ficou chocado. O que foi que gerou essa reação no apóstolo Paulo? Foi o fato deles estarem passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O nosso texto aqui, ele traz como se ele já tivesse acontecido. Tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo. Mas uma melhor tradução seria um presente contínuo, uma ação realizada no passado que ainda está tendo os seus efeitos no presente. Então, muito provavelmente, o sentido aqui é que os Gálatas estavam nesse processo de transição. Eles estavam ainda sendo convencidos ou mudando de ideia acerca do verdadeiro evangelho. E essa passagem, ela foi daquele que chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Observe aquilo que nós estamos falando, como que graça é um termo central dentro da epístola que Paulo está escrevendo. A ideia de passar, que ele coloca aqui, esse termo era utilizado para se referir à mudança de um discípulo para um outro mestre. Então, um discípulo havia sido ensinado acerca de uma determinada filosofia, um método filosófico, e depois, então, ao ouvir um outro mestre, ele passava, ele abandonava aquele primeiro mestre, aquela primeira abordagem, e seguia uma outra abordagem. Ou seja, ele passava a seguir e a ser fiel a um novo pensamento. Paulo usa essa expressão para se referir a essa transição, a esse processo que os Gálatas estão passando em relação à graça de Cristo para o que ele vai chamar de outro evangelho. No verso número 7, ele já nos diz que esse outro evangelho não é outro, mas que há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Inquietar significa perturbar, significa causar incômodo interior. E isso estava sendo gerado com base na mensagem que eles estavam anunciando. Observe que o efeito desse outro evangelho não é a paz, mas é a inquietação ou a perturbação, que é o sentido da palavra. O que de fato eles querem ao anunciar esse evangelho não é a glória de Deus, como o texto anterior mencionou. Não é esse o foco que eles têm em mente. O principal objetivo desses que anunciam esse outro evangelho é transtornar o verdadeiro evangelho. Transtornar significa mudar a ordem, inverter a ordem. Então, aqui é como se eles desejassem que a ordem que foi estabelecida pelo próprio Cristo acerca do Evangelho, da mensagem central do Evangelho, fosse mudada.
E quando a gente lê o contexto da carta, a gente percebe que essa ordem é tentar colocar a lei ou a obediência à lei como um elemento essencial para a salvação. Era essa a tentativa dos judaizantes e de alguns judeus em relação aos gentios, que não só crescem em Cristo, mas que também fossem obedientes à lei e aos ritos do Antigo Testamento para que fossem salvos. Ou seja, essa ordem não foi apresentada por Cristo, mas era esse o desejo desse determinado grupo em relação ao Evangelho de Cristo. Ele apresenta um contraste com o que vem sendo falado, e o contraste é o seguinte: ainda que nós mesmos, ou seja, muito provavelmente agora não mais se referindo aos irmãos que estavam com ele, mas aos apóstolos, aqueles que anunciavam a palavra, ainda que nós mesmos, ou um anjo, ele usa um recurso aqui como se fosse uma hipérbole para levar o leitor a uma possibilidade bem extrema, mas para ver como que é sério ou como que são sérias e graves as consequências. Ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie, o que ele vai usar a palavra-chave aqui, outro evangelho, que vá além do que já temos anunciado, então essa pessoa, independentemente se é um apóstolo, um anjo ou qualquer outra autoridade dentro da igreja, essa pessoa precisa ser considerada como anátema. A ideia de anátema, ou o conceito anátema, vem do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, esse termo é usado no sentido de maldito, de maldição. O anátema, no Antigo Testamento, é alguém ou algo que atrai a ira do próprio Deus. E aí nós temos o texto de Josué, capítulo 7, que apresenta esse termo quando Acã é sentenciado pelo próprio Deus, onde Acã e toda a sua família, todos os seus objetos, foram apedrejados e depois queimados. Por quê? Porque ele foi considerado, por causa do seu pecado, como um maldito, como um anátema. Então, Paulo está trazendo uma nomenclatura, um conceito que era conhecido por parte dos seus leitores, e dizendo o seguinte: aquele que propaga esse evangelho que vai além do que já foi anunciado, ele é digno de condenação divina. Verso de número 9, ele reforça o mesmo argumento, assim como já vô-lo dissemos. Agora, de novo, também vô-lo digo. E aí ele faz a mesma construção. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já receber, que seja anátema. Ou seja, esse aqui é o ponto que ele está reforçando, trazendo a argumentação da mesma forma. Verso de número 10, ele conclui: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Agradar a homens e ser servo de Cristo são coisas distintas que não podem ser harmonizadas. Nessa pergunta que Paulo levanta, ele provavelmente está rebatendo a argumentação de que alguns estavam propagando que o seu apostolado, a mensagem que ele anunciava, era uma mensagem que tinha como objetivo ganhar espaço dentro de algum ambiente ou de alguma entidade, ter algum tipo de reconhecimento, mas ele vai mostrar aqui que isso não tem nenhuma consistência, pois ele não tem a intenção de persuadir a homem algum, de agradar a homem algum, porque ele é, na verdade, servo de Deus ou de Cristo. Esse verso de número 10 aqui, ele vai desenvolver melhor a partir da próxima unidade, esse argumento. Como eu já mencionei, esse verso número 10 serve como uma transição, onde ele conclui o assunto e serve também já de introdução para o próximo assunto.
Fizemos o primeiro passo de forma breve por conta do nosso tempo e vamos seguir para a próxima etapa. Qual foi o primeiro passo? Tentamos identificar, fazer a exegese e a explicação do texto bíblico. A partir desse momento, nós vamos focar agora na estrutura e depois no entendimento da ideia central. Qual é a relação entre o versículo 6 e o versículo 7? Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. O verso número 7 está relacionado com o verso número 6? Tá, professor? Tá sim. Sim. Então, A partícula o qual aí já liga para outro evangelho. beleza. Então, isso já facilita aqui o nosso entendimento, né? Já sabemos, então, que o versículo 7, ele está desenvolvendo o argumento que começou no versículo de número 6. Verso de número 8, tem alguma relação ou está dentro do mesmo argumento? Sim, pastor. Ele ainda está desenvolvendo. Mesmo argumento? Verso número 8. Eu acho que a partícula mas, ela muda aí o rumo, não muda, não? Em que sentido? Parece como se fosse um parêntese aí. Ok, então é importante isso. Essas partículas vão sinalizar o rumo do assunto, ou melhor, a relação entre os argumentos. Ele já estabeleceu aqui algo que vai entrar em contraste entre uma verdade apresentada no verso 6 e 7 e que agora vai ter uma outra faceta sendo desenvolvida por essa partícula. Então, por enquanto, mesmo sem ter certeza, vamos fazer essa divisão aqui. Lembrando que ao longo da abordagem você vai no primeiro momento você vai classificar de uma forma, delimitar de uma forma, mas ao longo da reflexão, da abordagem do estudo do texto bíblico, você vai confirmando se aquela estrutura você definiu de forma correta ou não. Então, vamos inicialmente colocar do verso 6 ao 7, para que a gente possa confirmar com a leitura do texto. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Para que a gente compreenda aqui melhor, qual é o assunto principal do verso 6 e 7? Qual seria uma palavra aqui que você poderia destacar, ou frase que você possa destacar que resuma a ideia central desse primeiro argumento? Eu acho que seria a perplexidade do apóstolo em relação aos Gálatas. Ok, então, qual é o raciocínio, Luiz? Nós vamos ter sempre na estrutura vários assuntos, né? Vamos pensar aqui de forma breve sobre alguns assuntos que nós temos nessa primeira estrutura. A perplexidade que você mencionou, temos aqui o fato dos Gálatas terem mudado de um lugar para o outro, e temos aqui também o lugar para onde eles estão migrando, um outro evangelho. Eu acho que nós poderíamos colocar aí a perturbação do evangelho de Cristo. A perturbação do evangelho de Cristo. Porque está falando aqui do inquietar, do transtornar. Então, eles estão perturbando o evangelho, eles estão invertendo, mudando em certo sentido, né? Ok. Não há outro evangelho senão de Cristo. Senão de Cristo. Uma outra forma também, ou uma outra dica importante, é tentar identificar palavras que se repetem no texto. Então, esse recurso chamado de repetição vai nos ajudar ou vai nos conduzir também à ênfase. Vocês estão certos no que estão colocando. Se nós observarmos aqui palavras que se repetem, o termo outro vai se repetir aqui pelo menos 2 vezes. Ou seja,
quando ele fala sobre outro, se referindo a evangelho. Quando ele fala sobre inquietar e transtornar, ele vai falar sobre os efeitos desse outro evangelho. Então, só para a questão de ordem, primeiro ele estabelece o fato de que estão querendo introduzir um outro evangelho e depois ele apresenta os efeitos desse outro evangelho. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim, Então, o ponto central aqui não seria a perplexidade do apóstolo. Mas o A outro perplexidade dele, assim como as consequências ou o objetivo desse grupo é concernente à instituição desse outro evangelho. Então, nós vamos colocar aqui, grifar essa expressão outro evangelho como se fosse algo central. Verso de número 9, 8 e 9. Tem alguma relação? O verso 9 tem alguma relação com o verso 8? Eu creio que tem, porque ele está repetindo a mesma coisa. Mesma coisa. Então, A ratificação Aqui do é verso 8. exatamente a mesma coisa aí. Perfeito. Então, aqui ele está confirmando. Fica bem claro essa relação com o que ele vai falar quase que literalmente. Então, veja bem, como eu já mencionei que o verso 10 é um verso de transição, ele pode ficar aqui também nessa estrutura, sendo que nós teríamos, então, o verso 8 e verso 9 e até o verso de número 10. Qual é o ponto que ele desenvolve na primeira estrutura? Primeira estrutura, algo que nos chama a atenção é o fato de que eles querem introduzir um outro evangelho. Na segunda estrutura, qual que seria uma palavra ou frase principal que a gente poderia destacar, que consiga transmitir essa ideia central? Anátema está se referindo, né, a outro evangelho também, que se repete. Anátema a outro evangelho, ok. Qual que seria, então, o ponto principal dessa segunda estrutura? Eu acho que seria o anúncio em si. Né? Porque está falando, ó, se vier um anjo do céu que vos anuncie, ou seja, o anúncio desse outro evangelho deve ser rejeitado. Exato, Então, legal. mas é mais referente se aquele que anuncia outro evangelho é maldito. Veja bem aqui, Seria, alguém destacou anátema aqui, né? Sim, pastor, pode falar. seria como a maldição do falso evangelho, né? Seria A maldição relacionada aqui à questão do anátema, né? anátema. O ponto é a gente destacar aqui. Nós temos aqui um ponto, vamos chamar aqui de um tópico, anúncio, o outro tópico, maldição. A relação entre um e outro é que o anátema está relacionado ao anúncio. Então, é importante que a gente identifique os temas e a relação entre os temas. Isso vai fazer toda a diferença em que momento? No momento em que você estiver explicando o texto bíblico, porque você vai conseguir mostrar como que cada parte do texto está relacionado com o todo. Tá certo? O nosso tema já está chegando no final. Fica aqui como uma atividade para casa. Você não vale ponto, não é avaliativo nesse sentido, mas você pode me mandar no pessoal a sua ideia central. E aí eu dou um retorno para você no pessoal. Tá bom? Alguma dúvida? Nós vamos passar para... Vou fazer a chamada, mas se alguém Professor, tiver... o senhor fechou, o senhor tem a palavra que seria a palavrinha-chave desses 3 versículos? Não. Vai ficar para como exercício, é isso? Exatamente. Então, do primeiro, do verso 6 ao 7, um ponto que ele destaca é a questão do outro evangelho. Aí, o que foi colocado agora é que no verso 8 e 9, uma palavra-chave é o anúncio e uma outra palavra-chave é a questão da anátema. Aí, nessa frase que você vai elaborar, você precisa colocar o anúncio como o central e o anátema como o desenvolvimento central. E aí você formularia, então, uma frase para a segunda
e outra frase para a primeira unidade. E depois uma única frase que seria o que nós chamamos de ideia central. Juntando as duas frases, né? Exatamente. Então, você vai somar aqui os argumentos e sintetizar, tentando criar, usando palavras do próprio texto. Lembrando que, nesse passo, a preocupação não é fazer uma frase para o sermão, é você elaborar uma frase que consiga expressar de forma mais completa os elementos que estão no texto, e aí depois, no segundo momento, você vai pensar numa frase para o seu sermão.